Agora, nós vamos falar sobre a importância das academias, tanto para os profissionais que nelas atuam, quanto para quem pratica exercícios físicos ali com regularidade. Como a gente sabe, as academias também suspenderam as atividades durante algum tempo por causa dessa pandemia, não é? E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo com o Magno Wendel, que também está com a gente aqui no AB1, porque para retomar as atividades, as academias tiveram que passar a atender a várias determinações das autoridades em saúde. Não é isso, Magno? Uma boa tarde para você. Verdade, Almir. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o AB1. Primeiro veio o impacto, com a pandemia da Covid-19, todo mundo parou, ficou se perguntando, e agora, como é que vai ser? Depois vieram protocolos a serem cumpridos, e esses protocolos fazem com que as pessoas venham para a academia com o menor risco, de adoecer. A gente está aqui nessa academia do bairro Maurício de Nassau, o Edvaldo está mostrando aí o pessoal por aqui malhando, e eu vou conversar também com a proprietária da academia, que é a Verônica Carvalho, para falar com ela sobre como é que está nesse momento. Porque, Verônica, quando fechou, que reabriu, a gente vinha fazer reportagem nas academias e os proprietários diziam o seguinte: olha, tem gente que ainda está com um pouco de receio. Agora que já faz um tempo, as pessoas estão mais seguras desses protocolos? Boa tarde. Boa tarde. É super importante, a segurança para as pessoas. Então a gente tem cumprido com todos os protocolos exigidos e isso realmente dá segurança para o público que quer frequentar a academia. A princípio, logo quando nós reabrimos, as pessoas ficaram meio temerosas, mas hoje, estão mais confiantes. As pessoas têm percebido também uma grande melhoria na saúde, isso é muito importante também. As pessoas que treinam adoecem menos, então todos ficam mais conscientes. E o bom da história também foi que pessoas que não se exercitavam com frequência, eles começaram a frequentar a academia, porque perceberam e entenderam, porque hoje eu acho que as informações são bem claras sobre a importância da atividade física para a saúde. Então todos começaram a perceber que as pessoas que tinham o Covid, que eram pessoas mais magras, mais saudáveis, que tinham uma vida diária de atividade física, eles tinham um comprometimento menor de sua saúde enquanto estavam doentes. Cuidado de limpeza, Vocês sempre estão limpando. A limpeza é fundamental, A gente realmente usa o álcool, Isso é fundamental. Tem as exigências que a gente cumpre aqui, que todos os clientes a gente já sabem. E toda a equipe, a gente faz reunião frequentemente para que todos sejam envolvidos nessas normas que nós colocamos dentro da empresa. Então, a higienização da máquina é obrigatória, todos os clientes são, realmente, às vezes a gente passa até meio que chato, porque a gente exige mesmo. A gente usa o álcool, o álcool puro, usa as flanelinhas, troca constantemente. A máscara também, lógico que às vezes uma pessoa está correndo, está sufocado, vai em algum cantinho, dá uma puxadinha, dá uma volta rapidinho. Então a gente fica acompanhando tudo isso e tá de boa, realmente. Quem está vindo está na vantagem aí. Obrigado, viu, Verônica? Por nada, foi um prazer, viu? O prazer foi nosso. Agora a gente traz uma reportagem que a Priscila Martins fez com o Adelson Siqueira sobre esse tema. Vamos conferir. Foco e força. Treino bom é treino pago. É nesse ambiente que as pessoas ganham ânimo, sabe como? Com a serotonina e endorfina, que são substâncias químicas produzidas pelo cérebro e relacionadas às sensações de motivação, euforia e prazer. Isso só acontece com o movimento do corpo. Quem confia nisso se sente entusiasmado, perde peso, ganha massa muscular e segue a vida mais saudável. Para alguns é até terapêutico. Crise de ansiedade, eu acredito que é a maioria. E a atividade física te ajuda? Aí é uma terapia. Praticar atividade física é fundamental para a qualidade de vida. Mas quais seriam os critérios para escolher uma academia? Será que apenas o valor da mensalidade deve ser levado em conta? Não mesmo. A escolha de uma academia vai muito além. Toda academia, para funcionar com autorização, precisa ter este certificado do Conselho Regional de Educação Física. Para o funcionamento, nós precisamos estar com o nosso certificado e precisamos estar inscritos junto ao Conselho Regional de Educação Física, que é exatamente a entidade de classe que fiscaliza o nosso setor, que vai nos estabelecimentos saber se estão cumprindo com todas as normas, e diretrizes. É claro que o valor da mensalidade deve ser avaliado, porque o bolso também tem que estar sadio, Vários critérios são estabelecidos na escolha de uma academia.
Em primeiro lugar, a estrutura e o maquinário é bem convidativo, né? Nessa pandemia, o cuidado com o aluno, com a limpeza, com a organização, sem falar dos profissionais que são de alto nível, né? Se sentir seguro, inclusive em tempos de pandemia, passou a ser questão primordial. O meu critério, né, durante a pandemia, para uma academia, tinha que ser um lugar onde todos os equipamentos tivessem o material de limpeza de cada equipamento. Os professores sempre antenados para ninguém tirar máscara, eles são bem rigorosos. O aluno precisa ficar atento porque o conselho avalia detalhes que nem sempre os alunos conseguem ver. Leide malha nesta academia há 3 anos. Ela também avaliou alguns aspectos antes de decidir onde iria se exercitar. Eu escolhi porque eu gostei de toda a estrutura, dos profissionais e além de ser pertinho da minha casa, né? Já Sandro fez uma escolha baseada nos bons relacionamentos. Não é só a academia, tem a energia também que leva em conta, né? Muita gente boa e a gente faz parte desse time aí para desopilamento e cuidar da saúde. Fabiano malha aqui há 2 anos. A escolha dele foi pelo time de profissionais. Entendem bem do assunto, se especializam a cada momento, a cada instante que tem de oportunidades e daí repassa para os seus alunos. É isso, gente. A gente costuma ouvir, né, de quem entende do assunto, de que exercício físico, quando feito conforme dizem os profissionais de saúde, de educação física, eles são muito bons para que a gente consiga ter uma vida saudável, né? O problema é quando esse exercício ele é feito de forma incorreta ou então quando, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente vai até locais que não tem tanto cuidado com a higienização das máquinas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando for selecionar os locais onde a gente vai, por exemplo, fazer academia para conseguir manter a saúde. Afinal de contas, a gente está no período de pandemia, a pandemia não passou, a gente tem que ter todo o cuidado. Nesse ambiente aqui que a gente está vendo, por exemplo, há um distanciamento, estão todos de máscara, né? É importante prezar pelo uso da máscara e quem escolhe um local para fazer academia tem que levar em conta todos esses aspectos para que a atividade possa, sim, ser saudável e não o contrário, Almir. Exatamente, Magno, que seria até uma contradição se a gente pensar direitinho, não é? No momento como esse de pandemia, onde a gente precisa cuidar muito da saúde, além do hábito mesmo, ali da prática dos exercícios, a gente não pode se descuidar desses protocolos que aí estão. É muito importante toda essa atenção, por isso que a gente está trazendo esse tema para você hoje aqui também no AB1. Valeu, viu, Magno? Muito obrigado pelas informações. E olha só, pessoal, entre os dias 12 e 16 desse mês, o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, CREF, realizou uma fiscalização aqui em Caruaru. A gente, inclusive, tem o balanço dessa fiscalização aqui, ó, para você conferir. Olha só esses números. No total, foram fiscalizadas 26 academias. Está vendo aí? Pois é, foi verificado que 14 delas eram clandestinas. 5 academias estavam funcionando sem um profissional formado em educação física. 5 academias tiveram as atividades suspensas até a chegada de um profissional. 4 academias foram interditadas, uma delas por causa da utilização de anabolizantes, e 4 academias foram fechadas em definitivo, além de 4 academias que se regularizaram para poder voltar a funcionar. Então, para a gente entender como funcionam essas fiscalizações nas academias, vamos conversar ao vivo pela internet com a Nilúzia Arruda. Ela é a primeira vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco. Nilúzia, seja muito bem-vinda aqui ao AB1 e eu já começo perguntando como é que o Conselho estabelece os critérios de avaliação quando dá início a uma fiscalização desse tipo? Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos. Então, o nosso processo fiscalizatório, ele é feito em 3 etapas, né? Nós vamos visitar os locais, identificamos todos os estabelecimentos, tanto os que são registrados, quanto os que não são registrados no Conselho Regional de Educação Física. A fiscalização, ela sempre acontece em todos os espaços em que o profissional de educação física está inserido. No contexto das academias que ainda não têm registro, eu falo academias, mas a gente pode ampliar isso para boxes, estúdios, todos os estabelecimentos que ofertam esse tipo de atividade. Quando ela não tem registro no Conselho, é dado um prazo de 30 dias para regularização. Numa segunda visita, é dado prazo de mais 48 horas.
Numa terceira visita, um prazo imediato. E mesmo assim, vários estabelecimentos não buscam essa regularização. Então, nós geralmente observamos se a academia tem registro, se tem um profissional de educação física devidamente habilitado, orientando as atividades, que são um problema grave que nós encontramos muito ainda, que é o exercício ilegal da profissão, não só por leigos, como também por estudantes de educação física que ainda não têm autorização para atuação. Então, nós temos um papel orientador, nós orientamos e fiscalizamos. E aí as sanções elas vão progredindo de acordo com a falta, né, de colaboração e dessas pessoas não buscarem essa regulamentação. Ok, Nilúzia. Especificamente essa fiscalização que foi realizada aqui em Caruaru, ela partiu de alguma denúncia ou fez parte de uma rotina de fiscalizações do Conselho? Fez parte de uma rotina. Nós temos um balanço de que só em Caruaru tínhamos 20 estabelecimentos funcionando sem registro, que nós sabemos, tá? Fora os que ainda não sabemos. Já tínhamos esse mapeamento, temos, na verdade, um mapeamento de todo o estado. Mas aí o que acontece? Essas academias já foram orientadas, foram visitadas várias vezes, algumas já tiveram atividades encerradas, e essas pessoas não respeitavam a atuação do Conselho. E aí nós fizemos denúncia ao Ministério Público, levamos os casos adiante e recebemos a autorização para poder fazer a interdição desses locais. Então, em Caruaru, foram 4 estabelecimentos interditados pelo Conselho. Né? Essa interdição ela é feita através de um lacre, e o rompimento desse lacre é um crime de desobediência. Então, aí começa a se tornar um crime civil. Mas precisamos considerar que desses 4 estabelecimentos, 2 buscaram já regularização, tá? Junto ao Conselho, tendo autorização para funcionar. Um deles informou que teria as atividades encerradas, até agora ainda não constatamos. E esse último ainda não foi buscar regularização junto ao Conselho. E aí nós estamos aguardando para uma terceira visita, e nessa visita o desdobramento vai ser mais grave. Pois bem, como a gente compreendeu aqui na fala da Nilúzia, não é? Sob alguns aspectos, algumas academias foram interditadas, se regularizaram, conseguiram voltar a funcionar. Com relação ao fechamento definitivo, qual é o critério? O que é que indica que aquela academia não pode mais reabrir as portas, Nilúzia? Então, essas academias que encerraram definitivamente é por opção dos proprietários. Mas nós precisamos ter o bom senso e o Conselho através de parceria, porque nós firmamos parcerias com órgãos que podem deliberar sobre o assunto, como, por exemplo, a Vigilância Sanitária, o PROCON, a Delegacia do Consumidor, o Corpo de Bombeiros. Por quê? A própria Polícia Militar, né, que nos deu apoio nessa última ação, na última fiscalização. Por quê? Porque existem estabelecimentos que são totalmente insalubres. Equipamentos enferrujados, a má utilização de má higienização, como nós chegamos a encontrar num estabelecimento, a utilização de esteroide anabolizante, que é crime aqui no estado de Pernambuco, e infelizmente muita gente ainda utiliza, né, de forma banal, assim, e existem vários casos de adolescentes, de jovens que estão indo para os hospitais por causa disso, só que infelizmente isso não é divulgado, né, e aí a gente vem com esse papel para tentar conscientizar a sociedade, o usuário, ele precisa verificar se no estabelecimento tem um certificado de registro do Conselho, né? E não tendo, esse estabelecimento funciona de forma clandestina. Então, a maioria desses espaços que encerraram as atividades é porque não tinham condições de funcionamento, principalmente higiene e qualidade nos serviços ofertados e sem profissionais de educação física, o que é mais grave. Perfeitamente, Nilúzia. Vou só pedir para você falar para quem acompanha o AB1 agora quais são os canais de contato com o CREF, não é, para eventualmente realizar uma denúncia, se for o caso. Ok. As denúncias elas podem ser feitas através do nosso site, que é o www.cref12.org.br. Lá tem um link de denúncias, ou através do nosso telefone da fiscalização, pelo WhatsApp, que é o DDD 81, o número é 98877-6678. As denúncias elas podem ser feitas, elas correm sob sigilo, e é muito importante que essas denúncias sejam feitas. E reiterando, o estagiário sem profissional de educação física, sem termo de compromisso de estágio, também é exercício legal da profissão, tá? Ok, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no AB1 e uma boa tarde. Boa tarde, agradeço pela oportunidade. Pois bem, vamos seguindo com o seu AB1.
Pois é, pessoal, a academia deve ser um lugar de total inclusão. O público é bem diverso. São pessoas com biotipos diferentes, personalidades diferentes e, claro, necessidades específicas também. Dessa forma, quem tem algum tipo de deficiência precisa demais do auxílio dos profissionais de educação física. Impossível é uma palavra que não faz parte do vocabulário de Carlos. Lutando contra as adversidades da vida, com o passar dos anos, ele deixou de ser sedentário e mudou muitos hábitos. Depois que eu conheci a musculação, aí mudou totalmente. Melhorou minha condição física, meu humor, meu sono, a imunidade melhorou, a disposição melhorou. A deficiência existe, também não me impede de você praticar nenhuma atividade, entendeu? Eu costumo dizer que deficiente é para sempre, né? Agora incapaz, jamais. Carlos foi vítima de um acidente de carro há mais de 30 anos. Após o veículo capotar, ele teve uma lesão na medula que o deixou paraplégico. Foram necessários 4 anos para retomar a rotina. Não foi fácil, mas com a reabilitação, ele voltou a se exercitar. A única dificuldade é essa que vocês viram, né? As máquinas não são adaptadas, entendeu? Mas aí eu procuro me adaptar à máquina com o auxílio do professor, né? Mas não me impede de eu fazer meu exercício, não. Eu faço sempre de boa. Quanto aos desafios no treino, no dia a dia, é algo que a gente consegue, até com uma certa facilidade e com a prática, adaptar exercícios, adaptar algumas máquinas para que ele possa executar esses demais exercícios. É cada vez mais comum encontrar pessoas com necessidades cuidando da saúde e praticando atividades físicas. Por isso, as academias têm se adaptado cada vez mais para atender da melhor forma possível esse público. Nessa aqui, no bairro Vila Kennedy, 5 alunos surdos estão matriculados. Silary é uma delas. Ela tem 24 anos e há 5 frequenta a academia. Todos os dias, ela realiza as atividades com a ajuda de um profissional e ultrapassa a barreira das dificuldades. A nossa atleta é estudante do 5º período de Educação Física. A intérprete de Libras é uma facilitadora na comunicação, mas no dia a dia, Silary enfrenta mais esse desafio e se entende com o professor. Apesar de não saber de tudo Libras, mas eu já tive uma iniciação na faculdade e com ela e outros amigos dela e meus amigos também, podemos evoluir e conseguir ajudar cada vez mais todo mundo. E assim, a prática de atividades físicas aproxima mundos, quebra barreiras e dá um chega pra lá na exclusão.